Nesse vídeo, vamos falar sobre editores de texto. Olá, educadores e educadoras, meu nome é André Andrade e você está na Escola do Infoprodutor. E nesse vídeo, a gente vai destrinchar, falar um pouco mais sobre a parte de editores de textos e qual a sua importância para quem vai produzir o seu negócio online. Vamos lá? Primeiro, a gente tem os dois mais famosos editores de textos, que é o Word e o Google Docs. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre eles e qual vocês deveriam utilizar. Então nós temos o Microsoft Word, deixa eu até abrir aqui na minha tela. Eu utilizo bastante o Microsoft Word e acho ele bem interessante, ok? Então, para quem já tem ele instalado na sua máquina e etc., pode continuar utilizando sem nenhum problema, ok? Ele é mais avançado e vai te dar mais possibilidades. Agora, se você quer algo que vai ficar disponível na internet, com mais facilidade de acesso, onde você pode acessar pelo celular, pode acessar pelo computador da sua casa, do seu trabalho, sem precisar ficar carregando esses arquivos, então eu aconselho você a utilizar o Google Docs. Então, essa é basicamente a diferença. A outra diferença clássica é com relação ao pagamento. O Word, ele tem um pagamento. Você tem que pagar a licença dele para que você possa utilizá-lo de forma plena. Ou seja, se você quiser utilizar ele para mais de 30 dias, que, se eu não me engano, é o tempo que eles dão de acesso no modo trial, você precisa assinar. Já no Google Docs, ele é totalmente gratuito e tem uma coisa muito importante que agora os documentos Word também possuem, que é o salvamento automático. Mas para você utilizar essa função, você precisa habilitar isso no seu Word e tem que ver também a versão que você está utilizando. A versão que eu estou utilizando aqui, eu tenho essa possibilidade. Basta eu adicionar esse item aqui. Mas ele vai me obrigar a salvar isso em um documento online, ou seja, num servidor. Para quem não lembra, a gente já falou sobre isso nas nossas aulas anteriores. Para quem não sabe o que se trata essas aulas, esse é uma playlist que serão 100 vídeos do analógico ao mundo digital. Então, a minha proposta aqui é que você saia do absoluto zero até o conhecimento pleno para que você possa desenvolver o seu negócio online. Então não é aqueles vídeos que tem fórmulas prontas, fórmulas básicas, onde você aprende ali alguma coisa e começa a tocar o seu negócio, mas não tem a noção do todo. Então aqui eu vou te dar o passo a passo, ou seja, todos os itens que você necessita para ter um negócio saudável, para que você consiga de fato conduzir esse negócio, perfeito? Então se você gostou dessa ideia, se você está nesse patamar e você quer aprender do início mesmo, então você vai se inscrever no meu canal, vai curtir esse vídeo para que você possa acompanhar e receber os próximos vídeos. Para você que é avançado ou médio, tem também vídeos no meu canal. Vai lá no canal, ok? Então você pode se inscrever que tem vídeos lá mais avançados. Então essa é uma playlist realmente do básico até o nível mais avançado, perfeito? Então vamos voltar aqui, deixa eu cancelar. Então vamos lá, então essas são as diferenças entre eles. Daqui a pouco a gente vai entrar na prática, como é que a gente acessa esse Google Docs para que a gente possa utilizá-lo, perfeito? Então, agora uma informação muito importante é que eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu libero para vocês 10 livros digitais, tá? Tanto para marketing digital, tanto para inteligência artificial e também para a parte de instrucional, ou seja, conteúdo instrucional. E esse livro eu disponibilizo ele gratuitamente no meu grupo do WhatsApp chamado Negócio Pronto. Então, se você se interessou, quer receber esses livros digitais gratuitamente, entra no grupo, tá? Mas pode ser que você não receba esses livros automaticamente. Por quê? Porque ele fica lá no grupo, mas se você entrou agora, você não vai visualizar essa mensagem. Mas de tempos em tempos eu replico essa mensagem para que você tenha acesso, ok? Então, vamos lá para o nosso conteúdo. Então, vamos lá. Primeiro passo para você conseguir utilizar o Google Docs é você ter uma conta Gmail, tá? Essa foi nossa primeira aula. Então, se você for lá na nossa primeira aula dessa playlist, eu ensino você como criar essa conta do Gmail. A partir dessa conta do Gmail, você vai conseguir criar, ou seja, acessar o Google Docs. Então, eu vou abrir aqui, ó, a conta que eu criei, tá? Na minha aula, primeira aula. E aqui, ó, eu consigo enviar e-mails, receber e-mails, utilizar meu e-mail nos meus negócios e etc, ok? Para acessar o Google Docs, eu vim aqui, ó, nesse ícone aqui, ó, Google Apps, e aqui eu vou ter uma série de aplicativos disponíveis, tá? Como eu tenho uma conta business, eu tenho uma quantidade maior de aplicativos aqui disponíveis, mas você provavelmente vai ter acesso a esses 3 itens aqui, que é o Google Docs, o Google Planilhas e o Google Apresentações.
Todos os três são muito úteis para quem trabalha com negócio online, principalmente para quem vai trabalhar com cursos online na internet, ok? Então vamos lá, vamos abrir aqui, se você clicar aqui, ele vai abrir um documento. Eu já até tinha aberto aqui anteriormente, e ele abre essa tela aqui. Aqui eu tenho alguns exemplos que eu posso utilizar, tá? Mas eu posso também acessar um documento em branco. Então basta eu clicar aqui e ele já vai abrir para mim o documento em branco. Uma das grandes vantagens de utilizar o Google Docs é que ele está online, ou seja, eu trabalho com ele tudo no servidor, não tem nada na minha máquina, ok? Então, tudo que eu estou fazendo aqui, ele está no servidor. Se eu tiver logado com a minha conta no meu celular, tá? Se você se logar no seu celular, ou se logar no seu tablet, ou no notebook, às vezes você tem um computador, tem um notebook, tem um computador da empresa, sério, certo? E aí você vai estar logado com a sua conta e você vai conseguir acessar esses documentos de qualquer lugar. Essa é a grande vantagem de você utilizar o Google Docs. Entretanto, ele é um pouco mais limitado em relação às funções que o Word. O Word ele é bem amplo, tem bastante funções, tá? Então, para quem já está acostumado, vai sentir a necessidade de algumas coisas, tá? Mas a parte principal você vai ter aqui sem nenhum problema. Então aqui você consegue desenvolver o seu conteúdo. Então aqui você vai conseguir colocar o seu esboço, né, da sua aula, conseguir colocar as suas ideias em destaque, e aí você vai organizando esses documentos, tá? Você consegue organizar eles em pastas, etc. Então, o Google Docs ele é muito importante para que você crie esses planejamentos, esses conteúdos. Crie até, eu tenho, por exemplo, apostilas inteiras escritas dentro do documento da planilha desculpa, da planilha não, do documento do Google. Então eu consigo fazer isso também a partir dele, tá? Então ele é limitado em relação ao Word, mas ele tem as principais funções que você necessita. Mas tem esse grande benefício que é você poder colocar isso tudo online. Então aqui dentro, quando você entra, aí é basicamente a mesma coisa que um documento do Word, tá? E aqui você vai descrevendo, você pode vir aqui e selecionar o tipo de texto, se ele é um título, né? E ele já vai te dando as formatações, etc. Você pode mudar as formatações por aqui, né? Fontes, tamanho de fontes, negrito. Então você consegue fazer todas as formatações necessárias de um documento normal, perfeito? E aqui depois você consegue compartilhar isso ou até baixar isso em outros documentos. Então você pode baixar ele no DocX e depois abrir isso no Word. Você pode baixar nesse formato, eu não utilizo, mas eu acredito que seja o formato de um mesmo aplicativo similar no Linux. Tem o RTF, tem documento PDF, que é muito importante. Então, quando você vai gerar uma apostila, gerar um e-book, você consegue gerar aqui em PDF, TXT, HTML, EPUB, aqui, se eu não me engano, é para dispositivos de leitura, tá? E Markdown, que normalmente é utilizado muito em inteligência artificial, tá bom? E um outro recurso muito importante também é a possibilidade de você compartilhar esse documento. Então vou botar aqui, ó, título teste. A gente precisa primeiro nomear ele para conseguir compartilhar. No momento que você fizer isso, você consegue compartilhar isso com outras pessoas que tenham conta do Google também. Então, por exemplo, eu vou compartilhar isso aqui com a minha outra conta do Google. E eu posso definir, inclusive, também o que essa pessoa pode fazer. Ou seja, ele vai ser só um leitor, ele vai comentar, ele vai editar. Então, vamos imaginar que você está criando um documento e você quer compartilhar isso com a sua equipe, tá? E aí você pode liberar somente para comentar. Então você faz o documento ali, libera para comentar as pessoas vão entrar e vão fazer comentários, e aí você vai redigindo esse documento conforme os comentários da sua equipe, perfeito? Então, essa é uma outra também grande possibilidade utilizando o Google Docs, beleza? Então vamos ver o que a gente tem mais aqui no nosso conteúdo. Então, já falei para vocês aqui sobre a interface. A interface é bem simples, bem intuitiva, então não tem muito o que falar sobre isso aqui, tá? Aqui também tem a questão que eu já passei também, alinhamento e etc. A gente pode até falar um pouquinho melhor daqui a pouquinho, tá? Então, você consegue ali colocar títulos e subtítulos, inserção de imagens, tabelas. É bem completo, tá? Bem interessante. A questão do compartilhar, exportação, também eu já falei com vocês. Como eu falei aqui, a permissões é de visualizar, ou seja, de leitor, comentário e edição. Ou seja, você também pode liberar para que outras pessoas façam edições no seu documento e aí você cria um documento mais completo com as avaliações de todo mundo. Então aqui a gente encerra o nosso slide. Tá? E na próxima aula a gente vai falar sobre compactação e descompactação de arquivos.
Isso aqui também é muito importante para quem vai trabalhar com curso online, para deixar tudo compactado, para organizar as suas camadas de aulas e exercícios, etc. E também para, por exemplo, para quando você baixa algum arquivo na internet que está compactado e você não sabe o que fazer, você também vai aprender nessa aula, perfeito? Então vamos voltar aqui ao nosso documento para que a gente possa falar um pouco mais, tá? Então ainda aqui nessa parte de compartilhamento você consegue copiar o link, tá? E mandar para outras pessoas. Então, por exemplo, você vai lá no WhatsApp, cola esse link, tá? Que ele vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. Então esse aqui é o link que você consegue compartilhar, tá? Você tem outros tipos de compartilhamento também. Por exemplo, você pode vir aqui e deixar para qualquer pessoa com o link. Quando eu faço isso, qualquer pessoa que acessar esse link que eu acabei de mandar aqui, esse documento, ele vai conseguir ler, não vai conseguir editar, tá? Porque foi essa permissão que eu dei, de leitor. Mas eu poderia também comentar e também dar como editor. Obviamente, essa pessoa vai precisar se logar e vai ter que ter uma conta Google para conseguir fazer essas modificações no seu documento, tá bom? E aí você tem diversas ferramentas aqui, ó. A gente pode até dar uma olhadinha rápida aqui, ó. Mandar por e-mail esse arquivo, tá? Limitações, idiomas, configuração, impressão, edição, ou seja, é muito completo, tá? Então aqui você consegue visualizar em tela inteira, inserir imagens, tá? Fazer o upload do próprio computador. Então, eu quero inserir essa imagem aqui no meu documento, ó. Você consegue vir aqui, consegue modificar, consegue também colocar ele por cima do texto, tá? Por baixo, alinhado a sua esquerda, a sua direita e etc. Você consegue fazer uma série de opções aqui com a sua imagem. Tem essa opção aqui também, que você consegue mudar tamanho e rotação, ajuste de textos, tá? Você consegue também adicionar tabelas, tá? Se vir aqui inserir, você tem aqui tabela, onde você determina aqui qual é o número de colunas e o número de linhas, e ele insere aqui para você. E você consegue fazer essa inserção, tá bom? Então o documento de textos é muito importante para você na hora que você vai produzir o seu negócio, para você colocar suas ideias dentro de um documento para que você possa acessar ele a qualquer momento. Então essa aqui não é minha conta oficial, é uma conta que eu criei para essa aula, mas minha conta oficial deve ter centenas ou milhares de documentos, onde eu coloco tudo aquilo que eu pretendo fazer algum dia. Nem tudo eu faço, mas a grande maioria está lá documentado, e se em algum momento eu quiser recuperar isso, basta eu entrar lá no meu documento, abrir, fazer uma pesquisazinha, procurar por aquele elemento que eu acabei de criar, que eu tinha criado, entro lá e consigo ler e retomar aquele projeto que eu tinha idealizado, perfeito? Então, a aula de hoje a gente encerra por aqui. Então, se você gostou, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa o seu comentário, tá? Lembrando, esse é uma aula bem básica, nem a maioria das pessoas já tem noção de como trabalhar com isso, mas se você chegou até aqui, merece então entrar lá no meu canal para conhecer outros vídeos mais avançados e com mais ideias de copy, ideias de marketing, etc. Mas essa playlist é muito interessante porque eu vou tratar não só dessa questão básica, mas também design, copy, eu vou falar sobre negócio, vou falar sobre inteligência artificial. Então vai ser um curso completo e no final você vai sair um profissional pronto para ter o seu negócio online sozinho, sem ficar procurando fórmula mágica na internet, perfeito? Então é isso aí, um grande abraço e até a próxima!